E aí eu me afastei do caminho do Senhor com 13 anos. E aí, como minha mãe me criou praticamente sozinha, né? Meu pai não teve essa proximidade da gente, né? Rejeitou a gente desde criança, não foi muito próximo. E aí eu me envolvi com um traficante. Com essa revolta, né, do meu pai. Jesus amado. Numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Em Belfor Roxo. Né? Fui nascida e criada em Belfor Roxo. E aí me envolvi com esse traficante. Fiquei com esse traficante 7 anos. Minha mãe nunca desistiu de mim. Às vezes as pessoas falavam, sua filha tá alucinada de drogas, que às vezes eu ficava 3 dias dentro da comunidade alucinada de cocaína. Não voltava pra casa, usava crack também, cheguei a usar crack, fumava maconha. Era o dia todo. E às vezes passava a noite em bailes, né? E a minha mãe não podia sair pra me procurar. Ela ficava em casa orando, porque minha mãe já era um pouco idosa, né? A idade dela. E aí ela não saía pra me buscar. Minha irmã que sempre ia atrás de mim, que eu falo que a Bianca foi a minha Miriam. Onde a minha mãe não podia ir, ela ia na comunidade me buscar, me levava pra casa. E assim, eu com muita revolta do meu pai, me envolvi com esse menino, esse traficante, fiquei com ele 7 anos. E aí sempre revelava na igreja, porque antes de acontecer, Deus revela pra você o que vai acontecer. Deus nunca deixa você perdido no meio do caminho. E a minha mãe sempre nas consagrações. E um certo dia, Deus usou um profeta numa igreja onde minha irmã estava no culto. E nesse culto, esse presbítero entregou para minha irmã. Falou, já dei muito livramento para aquela que está na tua casa. Mas ainda essa semana, ela vai atravessar um vale de morte. Mas eu vou orar para Deus ter misericórdia dela e dar mais uma oportunidade. Minha irmã chegou do culto e olhou para mim e disse, minha irmã, larga as drogas, sai dessa vida. Eu fui no banheiro da minha mãe, arranquei as drogas que estavam escondidas, porque eu escondia dentro do banheiro da minha mãe. Estendi a mão pra ela e falei, eu quero largar as drogas, mas eu não consigo. Eu não consigo sair dessa vida. Ela falou, irmã, você é levita desde criança, Deus tem uma obra na tua vida. Volte para os caminhos do Senhor. Essa semana Deus falou que você vai atravessar um vale de morte. E ali eu comecei a chorar e determinei. Eu falei, eu vou voltar para a igreja. Eu não quero mais essa vida. Só que todas as vezes que você tem um foco, todas as vezes que você fala, eu não quero mais essa vida, eu vou conseguir, eu vou permanecer, Satanás sempre vai enviar alguém para te tirar do propósito de Deus. E 10 horas da noite, 3 meninas me ligaram. E elas me ligaram e disseram, Roseli, vamos para a comunidade. Foi o último baile da minha vida que eu curti. Tem 17 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor. Amém. E nunca mais olhei para trás. Essas meninas me ligaram e falaram, vamos para a comunidade. Eu falei, não, não vou. Entregaram na igreja que dessa semana eu não passo. E eu não posso para a comunidade, eu tenho que ficar em casa. Elas começaram a rir no telefone e falar, você na igreja não. Qualquer um menos você. Aquele dia eu fui para essa comunidade, eu não aguentei. Entrei no carro, fui pro baile. E no meio do caminho, o homem que dirigiu o carro, ele colocou a música do Lázaro. Por que me queres tanto assim? A lágrima rolou nos meus olhos. Eu disse pra ele, a gente tá indo pro baile, a gente tá indo se drogar. Por que você coloca tanto essa música? Deus estava usando ele pra mim. E no meio do caminho, quanto mais tocava aquela música, eu perguntava pra Deus, Senhor, por que tu me queres tanto? Tem tanta gente melhor do que eu. Aquele dia foi o dia que eu mais me droguei. Foi o dia que eu mais usei drogas. Eu falei, já que falaram que eu vou morrer, então eu devo morrer de overdose. Que eu tive amigas que morreram de overdose. Como se você fosse aproveitar aquilo como último dia da sua vida. Eu falei, vou aproveitar que é o último dia da minha vida, vou beber, vou me drogar, porque hoje é o último dia da minha vida. E naquele dia, eu cheguei em casa meio-dia, minha mãe estava me aguardando com a mesa preparada para me tomar café. Eu olhei para ela, alucinada de cocaína, não conseguia dormir, não conseguia me alimentar. E ela dizia, minha filha, não sai. Tem um espírito da morte do teu lado. E esse espírito da morte quer te levar. Eu havia terminado o relacionamento com esse menino 3 dias. Satanás colocou no coração dele, pega ela. Pega um 38, descarrega no corpo dela, acaba com a vida dela. Minha mãe viu o espírito da morte se apresentar. E aquele espírito da morte afrontando ela, dizendo que iria me levar. E naquele dia ela falou, minha filha, não sai. Eu fui para um local chamado Vale da Mangueira. Quando eu cheguei nesse local, eu sentei para fazer o cabelo. Esse menino pulou dentro da varanda onde eu estava. Me pegou pelo braço, saiu me arrastando pelo morro. A multidão vinha gritando e dizendo, larga ela, não faça isso com ela. Ele dizia para mim, você tá achando que essa multidão vai te arrancar das minhas mãos? Quando eu cheguei no alto do morro, ele estava com 38 escondido. Ele puxou aquele 38.
E quando ele puxou aquele 38, ele deu um tiro na minha cabeça. Quando ele dá um tiro na minha nuca, só que pra glória de Deus, eu virei. Glória. Quando eu virei, a bala de 38 bateu aqui, a bala de 38 pegou aqui, e quando o sangue começou a escorrer pelo meu rosto, ele apontou novamente o 38 pro meu corpo. Ele rodava o tambor do 38, apertava o gatilho, só que a bala não saía. Eu com o rosto cheio de sangue, e ele tentando descarregar aquela bala no meu corpo, o restante das balas que estavam no 38. E o tambor de 38 não trava. Mas quando Jesus quer, aquele dia, ele apontando o 38, apertando o gatilho, ele via que a bala não saía, veio um pastor na minha direção e disse pra ele, larga ela, porque Deus tem uma obra na vida dela. Ele dizia, ninguém vai socorrê-la pro hospital, deixa ela morrendo aí. Só que ele disse, no nome de Jesus, a gente vai levá-la para o hospital. Ele dizia, não fala que foi eu, porque senão vou entrar na sua casa e toda a sua família vai correr um risco, porque se eu fiz isso com você, eu pego alguém da sua família. Só que para glória de Deus, eu entrei naquele carro, cheguei no hospital, a enfermeira era a pastora, eu com o rosto sanguentado. Aquele hospital, aquela enfermeira olhou para mim e disse, tenho eu uma obra na tua vida. E foi eu que permiti você tomar esse tiro na cabeça, porque eu não vou perder a tua alma para Satanás. Jesus tomou aquela mulher no hospital, e aí ela me liberou para a sala de raio-x, porque tinha que bater o raio-x para ver se a bala estava alojada, para retirar a bala. Só que quando eu cheguei na sala de raio-x, aquele homem que batia raio-x era missionário. Ele olhou pra mim e disse, Deus tem uma obra na tua vida. Ele não abre mão de você, menina. Eu com o rosto cheio de sangue, eu olhei pra ele. Se Jesus me amasse tanto, porque ele deixou eu tomar esse tiro no rosto? Ele falou, minha filha, se essa bala estiver alojada na sua cabeça, você vai ter 3 meses de vida. As enfermeiras se reuniram nos corredores e disseram, vai ter cirurgia? Temos que abrir a cabeça dela rapidamente para arrancar a bala. Ele veio com raio-x na mão e disse, não vai ter cirurgia. Elas disseram, por quê? O tiro de 38, quando ele bate, ele estoura. Mas deu aqui no raio-x, que a bala entrou inteira no rosto e por 1 milímetro saiu atrás da orelha inteira. Não tem nada na cabeça dela. Viu aí, né, irmão? O preço que ela pagou, né? Pelas suas próprias escolhas, né? Porque ela estava na igreja, servia a Jesus, se afastou de Jesus, porque a própria Bíblia diz, né? Quem nos separará do amor de Deus? Né? E ali ele dá os requisitos, né? A angústia, a tristeza, a perseguição, né? E muitas outras coisas, né? Então nada nos separará do amor de Deus. Tudo isso que acontece na vida do cristão é para justamente os planos de Satanás começar a funcionar na minha e na tua vida. Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente perde a proteção de Deus. E o inimigo de nossas almas, ele começa a operar. Ele não tem direito de nos matar, a não ser que Deus permita, mas ele começa a operar quando a gente sai debaixo da onipotente mão do Senhor. Então isso aconteceu na vida dela. E aí ela passou por todo esse sofrimento. Amém? Se você gostou do meu conteúdo, não se esquece. Se quer ver esse testemunho completo, comenta aí, testemunho completo. Quando tiver 1000 comentários, aí eu sei que todo mundo quer e aí eu posto o testemunho completo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.